Olá pessoal, aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre números decimais. O que seriam números decimais? É um sistema de numeração que utiliza a base 10. O que seria essa base 10? Seriam 10 algarismos, que seriam utilizados 10 símbolos para compor os números. No caso do sistema decimal, a gente tem esses 10 algarismos aqui, ó. O 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Qualquer número que eu queira fazer, eu posso utilizar esses símbolos aqui, tá? Por exemplo, eu quero falar 535. Pego o 5 aqui, o 3 e o 5, tá? Se eu quiser, a gente já falou que ele é um sistema posicional, porque a ordem dos números importa. Por exemplo, eu quero escrever 735. Se eu utilizar esses números aqui em outra ordem, vai ficar outro valor. Por exemplo, ó, 537. Utilizei os mesmos algarismos, só que o meu valor mudou. E aí, antes de começar a falar sobre os sistemas decimais, ou numeração decimal, eu queria apresentar alguns sistemas que foram muito utilizados pelos homens. Esse aqui, ó, que é o sistema vigesimal, foi um dos primeiros sistemas a apresentar o zero, um algarismo para o zero, e ele foi utilizado pelos maias, tá? Ele servia basicamente para contar, e aqui vocês veem que só se contava até o 19. Depois do 19, teria que ter algumas coisas assim, ó. Por exemplo, o 19 vinha até aqui. A partir do momento, tinha que colocar um traço para passar do 20, né? Outro sistema bastante utilizado também pela humanidade foi o sexagesimal, que foi utilizado pelos babilônicos, pelos assírios. Utilizava também para contar, ele ia do 1 até o 60, por isso que tem 60 algarismos, todos os algarismos estão aqui. Dá de ver que eles eram bem difíceis de escrever, e a principal vantagem desse sistema aqui era para fazer frações. E hoje em dia a gente tem uma influência desses números no nosso dia a dia, nos segundos, nos minutos, nos graus, né? Ângulos. E aí, quando você vai no supermercado, tu compra uma dúzia de ovos, essa dúzia de ovos também veio daquela época. Nesse sistema de numeração, o pessoal usava as duas mãos para contar desse jeito aqui, ó. Eles levantavam a mão aqui esquerda, um dedo da mão esquerda, e começavam a contar com a outra usando as falanges dos dedos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A partir daí, levantava o outro dedo e começava a contar até o 24, até o 36, até o 48 e depois até o 60. Uma mão esquerda toda, completa, com os dedos, sinalizava o número 60. Agora apresentando dois sistemas de numeração que são utilizados hoje no dia a dia, a gente tem o sistema binário, que, como o próprio nome diz, apresenta apenas 2 algarismos. Ele é muito utilizado em computadores para fazer programação. Quando o 0 é colocado na programação, ele significa que o bit está apagado e o 1 está aceso. E esse aqui eu vou colocar uma setinha, que é ele aqui, tá? E o hexadecimal foi uma maneira de entender esses padrões aqui, ó. Se a gente tem 4 desses bits aqui, ó, a maior quantidade de possibilidades é 16. E no nosso algarismo decimal a gente só tem 10 algarismos. Então não conseguiria fazer essa tradução. Então eles inventaram o hexadecimal, que é um sistema que tem 16 dígitos. A partir do 10, ele vira o A, o B, o C, o D, o E e o F, até o 15 aqui, ó.
do 0 até o 15. Voltando a falar agora do sistema de numeração decimal, esse sistema de numeração ele é organizado em ordens. Então, assim, ó, da direita para a esquerda eu tenho, ó, a primeira ordem, segunda, terceira, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem e assim por diante infinitamente, tá? Essas ordens aqui, ó, elas têm a base 10 como padrão. Nessa primeira ordem, eu tenho 10 na 0. Todo número elevado a 0 é 1, então eu tenho as unidades. Aqui eu teria 10 elevado a 1, então eu teria as dezenas, centenas, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, unidade de milhão e assim por diante. As classes são esse conjunto de 3 casinhas aqui, ó. Vocês estão vendo que sempre está se repetindo, ó, CDU. Esse CDU sempre vai se repetir. É a centena, dezena, unidade. A gente pode organizar desse jeito, sabendo aqui, ó, que quando a gente vai escrever a unidade, ele sempre vai ser o último número antes da vírgula, tá? E sempre que a gente for escrever um número, a gente vai começar a escrever ele do jeito que a gente lê. Se eu colocar 59.600, eu vou colocar 59.600. Eu vou colocar aqui no lado, ó. Esse 0 aqui vai aqui na unidade. Esse 0 aqui vai na dezena. Esse aqui vai na centena. Esse aqui é na unidade de milhar. E esse aqui na dezena de milhar. Eu não posso colocar 2 números dentro de uma mesma casa. Então, assim, ó, sempre um algarismo para cada casa, tá? As classes, eu já falei aqui, as ordens são unidade, dezena e centena. As classes são unidade. Eu tenho a classe das unidades, que é essa primeira aqui, ó, do milhar, que é essa segunda, do milhão, que é a terceira, do bilhão, trilhão, assim por diante. Mas assim, ó, a gente já sabe o que são os números antes da vírgula, mas se eu escrevesse esse número aqui, ó, como é que a gente faria? Ó? Tem 23,553. Como é que a gente analisa esses números depois da vírgula? Olha só. Esses números aqui depois da vírgula a gente pode chamar de casas decimais, tá? A gente sabe que a gente pode escrever um número na forma da fração, tá? Vou colocar 2 frações aqui, ó. Só que nem sempre uma fração, ó, aqui eu vou colocar uma fração aqui que vai dar um número inteiro. Nem sempre uma fração vai ser desse tipo aqui, ó. 4 dividido por 2 é 2, né? Dá inteirinho. Mas nem sempre aqui, ó. Aqui vai dar um número quebrado. E esse número quebrado a gente vai ter que escrever com vírgula. Aqui vai dar um número quebrado também. A gente vai ter que usar a vírgula e as casas decimais para poder escrever na forma decimal, tá? Então aqui, ó, a gente tem alguns exemplos no dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai numa lojinha e tem alguma coisa, a gente pergunta: ah, quanto é que está isso aqui? Ah, então esse produto aí está R$ 7,99, né? Isso aqui é um número decimal, ele utiliza as casas decimais. A gente vai no posto de gasolina, pergunta quanto é que está a gasolina, alguém responde: ah, está R$ 3,80. Aí tu olha lá para o pôster, está escrito lá, ó, 3. E esse 9 aqui, ó, ele faz diferença. É uma casa decimal dos milésimos, mas vocês concordam comigo que a gasolina não está custando R$ 3,80 aqui, né? Ela está muito mais perto do 3,81. E aí quando tu vai e faz uma prova e tu tira 6,5, tu tira 6,5, tu utiliza o décimo aqui, ó. Tu tem 5 décimos a mais do que 6.
Então, os números decimais eles são organizados em casas decimais e cada casa aqui representa a quantidade, uma quantidade que a unidade foi dividida. Então, aqui eu tenho a unidade, aqui, vou escrever U, porque pode ser 1, 2, 3, pode ser até mais que 10, ele vai preencher essas casas aqui. Nessa primeira casa aqui, eu vou ter que a parcela para cada décimo, eu tenho que a minha unidade está sendo dividida por 10, nessa primeira casa. Na segunda casa, eu tenho que a minha unidade está sendo dividida por 100, na terceira por 1000. Então, na primeira casa eu tenho os décimos, né? Que podem ser escritos assim também, O intervalo vai ser a cada 0,1. Aqui eu tenho os centésimos, que podem ser escritos assim também, Então, cada casa vai valer 0,01. E aqui eu tenho os milésimos, que é a unidade dividida por 1000. Então, ele pode ser escrito dessa maneira aqui também, que é o 1, a unidade, dividida por 1000. Então, cada intervalo vai ter 0,01. E assim, quando a gente for escrever um número, a gente sempre escreve do jeito que a gente fala. Então, se eu escrever o número 57,301, eu vou escrever dessa forma. 57,301. Tá? E quando eu for colocar esses números aqui nas caixinhas, aqui, esse 57 não está antes da vírgula, então eu vou colocar o 7 aqui, o 5 nas dezenas, e vou colocar esses números aqui. O 3 é o décimo, o 0 seriam os centésimos, e o 1 seria os milésimos. E para finalizar esse vídeo, eu trouxe dois números aqui, e eu quero fazer uma comparação entre eles. Por exemplo, eu tenho aqui nesse lado, eu vou ler 15,035. E agora eu vou colocar aqui, 15,04. Se eu ler apenas, eu vou ter que o 35 é maior que o 4. Eu posso ter esse erro, tá? Mas assim, eu tenho que, sempre analisando um número, eu tenho que pegar o que está antes da vírgula, tá? Então eu vou pegar esses dois números que tem aqui antes da vírgula e vou perguntar para eles quantas casas eles têm. Tem duas e aqui também tem duas. Então eu vou olhar cada unidade, cada casa aqui, A casa das dezenas é um aqui e um aqui, fechou, é igual. 5 aqui nas unidades, 5 aqui nas unidades também, igual. Agora eu vou para depois da vírgula. A primeira, eu sempre vou vendo a primeira casa depois da vírgula, depois a segunda casa, depois a terceira. Eu tenho que a primeira casa aqui e aqui no outro caso é 0, então até aqui eles são iguais. Na próxima casa decimal, que é a dos centésimos, eu tenho que esse número aqui é 3 e aqui é 4. Então esse número aqui, ele é maior do que esse aqui. Eu posso colocar até esse símbolo aqui, 15,035 é menor do que 15,04. Outra coisa que a gente devia estar analisando é que depois da vírgula, esse número aqui tem 3 casas. Então eu poderia fazer esse número aqui também com 3 casas, colocando mais um 0, que não ia mudar nada. E aí vocês concordam comigo que 35 é menor do que 40, não é? Então, está provado aí. Por hoje é só. Muito obrigado e até mais.